parafuso surgiu de uma convicção durante um momento de meditação seguido de um momento de oração. Não é sobre mim, é apesar de mim. As engrenagens do reino espiritual e natural, controlados por Deus e revelados por meio de Jesus, continuam girando e fazendo a máquina não parar. 3 perguntas foram fundamentais para entender meu papel nessas engrenagens. Primeiro, como eu devo atuar nelas? Segundo, como descobrir o meu lugar específico? E terceiro, por que ser inserido nessas engrenagens? Primeiro, devo atuar nessas engrenagens como um parafuso, pequeno, mas que tem um encaixe único para exercer uma função específica nessas engrenagens. Segundo, eu descobri que para ser o local onde eu devo ser aparafusada, devo passar por um processo de fabricação e ser moldada com especificações muito bem definidas para entrar no furo exato e ainda ser e me manter lubrificada com óleo que me mantém sem ferrugens. E terceiro, por que atuar como parafuso nessas engrenagens? Para retomar o equilíbrio perfeito do meu mundo. Equilíbrio esse que se resume em me aproximar e me relacionar intimamente com Deus por meio de Jesus. Um fato que eu achei muito interessante nessa metáfora de ser um parafuso nas engrenagens do reino de Deus é a semelhança que identificamos entre o processo de fabricação, de manutenção e substituição de um parafuso com as nossas próprias vidas. Eu li em alguns sites que a fabricação de um parafuso é um processo altamente complexo. Ele começa assim, é um método chamado forjamento óseo. As matrizes passam por alta pressão ao longo de 30 horas com o objetivo de amaciar o aço. E depois ele passa por um banho de ácido sulfúrico com o intuito de remover as sujeiras. Na sequência, eles são forçados em roletes a mais de 300 graus, nos quais são processados a 500 graus, tornando-os mais maleáveis e depois são resfriados em óleos para elevar a sua resistência, passando por um rígido controle de qualidade que especifica os diferentes tipos e tamanhos. Essa analogia me lembra os processos que muitas vezes precisamos nos submeter para sermos uma peça ideal e ocupar nosso lugar certo. Processos de alta pressão, onde somos amassados para sermos moldados até nos tornarmos maleáveis. Uma frase que eu depreendi e associei um momento de vida que eu estava passando foi quando produzia um curso de ciências de materiais e o professor explicava sobre as propriedades de algum desses materiais. Eu percebi com clareza que é na constatação da irregularidade constante, na diferença latente entre forças e pressão que residem a beleza e a perfeição que sempre almejamos. É por meio da força e pressão que é exercida sobre nós que nos tornamos inoxidáveis, dúcteis e elásticos. Sobre o processo de manutenção de um parafuso, eu li o seguinte: eles, os parafusos, são itens que costumam gerar algumas dores de cabeça para os engenheiros e técnicos de manutenção. Um único parafuso quebrado pode, muitas vezes, comprometer a operação de toda a máquina. Por isso, realizar uma vistoria dos processos, checar o desempenho dos parafusos é muito importante. E o interessante é verificar se os parafusos continuam com bom aspecto e livre de corrosão. E o revestimento para efeitos de transporte ou de estocagem é feito por meio de óleos e de emulsões. Nesse caso, a limpeza posterior é uma etapa mais importante desse processo. Eu acredito que o óleo que nos mantém livre de corrosão é o Espírito de Deus sobre nós, que nos leva a um encontro genuíno com Cristo. E por fim, o processo de substituição de um parafuso é justificado, segundo alguns especialistas, em 4 situações, a fim de evitar problemas futuros. São eles: corrosão, tensão excessiva ou indevida, aplicações críticas e temperaturas elevadas. Para evitar ser substituída ou descartada, é necessário investir tempo, alterar prioridades, mudar completamente a mente para resistir a esses efeitos que podem nos tornar inapropriados para o uso na engrenagem. E pior, ainda comprometer muitas outras peças. Por isso, a Parafuso e a Educação nasce com esse compromisso com Deus, de cada dia me tornar uma peça de excelência na engrenagem e, por meio da educação, colaborar para que outras pessoas também encontrem os seus furos certos para se encaixar. Você também quer se tornar um parafuso nessa engrenagem? Então acompanhe nossas postagens e publicações nesse site e vamos descobrir juntos como nos encaixar nessa maravilhosa engrenagem comandada por Deus. Eu vejo vocês por aqui.